Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Guilherme Teles e bem-vindo ao canal do Guilherme Teles, né? Aqui a gente trata realmente quem quer buscar o conhecimento do zero ao nível de estar apto a passar nas 4 certificações da AWS, a Cloud Practitioner e as 3 provas de arquiteto Associate, desenvolvedor Associate e de SysOps Associate, tá? Nessa aula a gente vai estar falando especificamente conceitos mais avançados sobre bancos de dados na AWS, sobre o AWS RDS. A gente vai estar falando de encriptação, a gente vai falar de réplicas de leitura e de multi-AZ, que são múltiplas instâncias em diferentes zonas de disponibilidade. Então a gente vai ver casos de uso, a gente vai começar da teoria até a prática, diretamente na console. Eu gosto sempre de começar com a teoria, que é muito importante você ter a base teórica para quando a gente vai para a console você poder entender propriamente o que a gente está falando, tá? Mas especificamente sobre multi-AZ. Não confunda multi-AZ com read replica, tá? Réplica de leitura, que é a read replica, réplica de leitura, ela é muito utilizada para quê? Para quando você vai fazer construção de dashboards ou simplesmente consultas. Então, se você tem, por exemplo, um processamento bancário, tem transações e etc., ou qualquer outro tipo de aplicação, que você só precisa construir um relatório que fique lendo de tempos em tempos para montar um painel para executivos, para gerência ou para alguma área determinada, você não precisa ter uma outra instância ou onerar a sua instância de escrita. Você cria uma réplica de leitura e você pega este endpoint da réplica de leitura e você aponta para a pessoa fazer consulta, para construir os dashboards e tudo mais. Quando você fala de multi-AZ, aí você está tratando com o disaster recovery, com a escalabilidade, ou seja, com a resiliência do ambiente, para caso aconteça a quebra de um ambiente, você não ter problema em acessar o ambiente, né, numa outra instância. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar este conteúdo. Então vamos lá, backup com RDS. Basicamente existem dois diferentes tipos de backup para RDS. A gente tem os backups automáticos e as snapshots de banco de dados. Então, os backups automáticos, eles permitem que você recupere seu banco de dados para qualquer ponto dentro de tempo, dentro do período de retenção. Isso quer dizer o quê? Que o período de retenção ele pode ficar entre 1 e 35 dias. Os backups automáticos eles irão tirar um snapshot completo e irão armazenar os logs de transação, ou seja, os transaction logs durante o dia. O que isso permite? Quando você realiza uma recuperação de backup, a AWS irá primeiro escolher o backup mais recente do dia e então aplicar os logs de transação relevantes para aquele dia. Então isso permite que você faça um ponto de recuperação de até segundos dentro do período de retenção. Então você tem aí uma janela de 1 a 35 dias e consegue ir bem próximo dos segundos do que você quer recuperar. Os backups automáticos, eles são habilitados por padrão, só que você também pode não deixar ele habilitado se você está fazendo ali uma continha de teste, etc. Os dados de backup, eles são armazenados no AWS S3 e você ganha armazenamento livre igual ao seu banco de dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que se sua instância RDS tem 10 GB, você irá ganhar 10 GB de armazenamento. Os backups eles são realizados em uma janela pré-configurada. Durante a janela de backup, o storage I/O, ou seja, a transmissão de input e output, ela pode ser suspensa e seus dados acessados podem ter uma latência maior de acesso, mas não indisponibiliza o banco nem o acesso, tudo bem? Snapshot de banco de dados. Os snapshots de banco de dados eles são feitos de maneira manual, não tem como automatizar isso direto no RDS. Você pode fazer uma customização e tudo mais, mas basicamente ele é feito de maneira manual. O usuário deve fazer o procedimento. Eles são armazenados bem depois que você deletar sua instância original, ao contrário dos backups automáticos que você perde. Restaurando backups. Sempre que você restaurar um backup automático ou uma snapshot, a versão restaurada do banco de dados vai ser uma nova instância com um novo DNS endpoint. Então, basicamente, é isso aqui. Você tem aqui o original e depois você tem o restaurado, ou seja, você vai ter que mudar na sua aplicação esse meio de comunicação, né, esse DNS endpoint. Encriptação em descanso de RDS. Basicamente, a encriptação em descanso é suportado por MySQL, Oracle,
SQL Server, PostgreSQL, MariaDB e, claro, o Amazon Aurora. A encriptação é feita usando o serviço KMS da AWS, que é o Key Management Service. Uma vez que a sua instância, perdão pelo slide, uma vez que a sua instância RDS é encriptada, os dados armazenados em descanso são todos encriptados, assim como os backups automáticos, as read réplicas e snapshots. E não tem como converter isso, tá, gente? Uma vez encriptado, vai ser tudo encriptado. E o que é um multi-AZ, tá, gente? Então, assim, indo para um princípio que a gente tem uma conexão de load balancer para várias instâncias EC2 e indo direto no RDS. Então, a gente tem que, basicamente, de 1 para N, de N para 1, né? Ou seja, de 1 para N, de N para 1, e aí o que acontece? Você tem um banco de dados numa zona de disponibilidade 1 e ele tem uma redundância ali na zona de disponibilidade 2. Então, se por algum acaso houver indisponibilidade deste banco de dados na zona 1, automaticamente a própria Amazon vai estar fazendo failover para você se conectar ao RDS2. Isso é multi-AZ, é disaster recovery, isso é automático, você não vai perder conexão. O multi-AZ permite que você tenha uma cópia exata do seu banco de dados de produção em outra zona de disponibilidade. A AWS ela controla a replicação para que você, de maneira automática, então, quando é escrito no banco de dados de produção, isso estará automaticamente sincronizado com a instância em standby. No evento de uma manutenção planejada, ou seja, uma falha de instância de banco de dados, ou uma falha na zona de disponibilidade, ou o serviço, o Amazon RDS, ele vai fazer o failover automático para a instância em standby. Com isso, resumindo as operações rapidamente, sem intervenção manual ou administrativa. Então, isso causa muita estabilidade e disponibilidade para o serviço. Então, o multi-AZ lembra, para desastre. Acabou aquela área, acabou aquela AZ, e aí ele vai estar recuperando automaticamente. Ele não é usado para performance. Para performance, a gente tem que usar as read réplicas. Então, suporte de multi-AZ. O multi-AZ está disponível nos seguintes bancos de dados: SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL e MariaDB. Então, a read réplica, vamos lá. O mesmo cenário, tá? A gente tem aí a conexão de várias instâncias a uma instância de banco de dados, e essa instância de banco de dados, ela tem as read réplicas. Basicamente, as read réplicas, elas são para transações de leitura, não é para escrita. Então, o mais inteligente é que quando você tem realmente transações que são apenas de leitura, e que você conseguir identificar isso, você pode estar balanceando algumas instâncias EC2 para elas estarem indo direto no endpoint, né, no DNS endpoint dessa instância read replica. Dessa forma, a gente desonera a instância master. Então, é como se fosse esse cenário, que cada instância vai para uma instância independente de banco de dados. E, lógico, a gente pode ter read replica de read replica, ou seja, a gente pode ter até 5 read réplicas. Então, isso é muito interessante para a gente estar escalando o nosso modelo de banco de dados. As read réplicas elas permitem que você tenha instâncias produtivas read-only, ou seja, apenas para leitura. Isso pode ser obtido usando a replicação assíncrona da sua instância RDS primária para a sua instância read réplica. Você pode usar primariamente as instâncias read réplica para uso intensivo de leitura. A read réplica está disponível para os seguintes bancos de dados: MySQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Oracle e Aurora. Então, aonde usar as read réplicas? É usada para escalar, não é para recuperação de desastre. É obrigatório habilitar o backup automático para efetuar o deploy de uma read réplica, até porque ela sincroniza a partir desse backup automático também. Você pode ter até 5 cópias da read réplica e você pode ter read réplica de read réplica, mas é importante a gente estar observando sempre a latência disso. Cada read réplica ela vai ter seu próprio DNS endpoint, então por isso a gente pode dar para outras áreas, outros fins, então a gente acaba que potencializa o uso do banco de dados. Você pode ter read réplicas que tem multi-AZ e você pode ter read réplicas de banco de dados de multi-AZ. Além disso, as read réplicas elas podem ser promovidas a instâncias independentes, mas isso quebra a replicação. Você também pode ter uma read réplica em uma segunda região AWS. Fala, galera. Um aviso muito importante antes de a gente passar para a parte prática, tá? Para a parte da console. Essas partes aqui que a gente vai fazer, elas têm custo. Não é um custo muito alto, mas tem um custo, tá? Na AWS, então fiquem atentos. Se vocês querem realmente testar isso,
logo em seguida destruam o ambiente e fiquem bem atentos às questões de custos, tá? Porque nem todas as instâncias vão permitir a réplica de leitura e o multi-AZ. Então prestem atenção que isso tem um valor um pouco mais alto, mesmo que seja por alguns minutos aí, mas se você tiver vontade, dá uma testada, não custa nada, eu acho que vale a experiência, tudo bem? Fala galera, desculpa, estamos aqui diretamente na minha conta, né? Norte da Virgínia. Então, só para vocês saberem, tá? Para a gente estar efetivamente fazendo esse laboratório, ele é uma continuação, então é importante que a gente tenha algumas instâncias aqui ligadas, né? A minha EC2, que foi da última aula de WordPress, eu vou até dar um stop nela, que eu não vou estar utilizando ela nesse momento, tá? Então é importante a gente sempre lembrar disso, do que a gente está colocando no ar para não estar gastando dinheiro à toa, tá? Mas não tem problema se não quiser criar isso. Então vamos lá para o RDS. Então aqui no RDS, eu tenho o RDS já provisionado, um MySQL, vamos lá, databases. Então a gente está aqui, ó, instância, SQL, a região que ele está, né, e a zona, DBT2 micro, que é a família, está disponível. Então só para a gente dar uma olhadinha aqui, né, monitoramento, como é que está aqui de CPU, conexão, tudo mais, Read IOPS, Write IOPS, então é bem dinâmico, tá, as informações que a AWS traz para a gente, logs e eventos, olha aqui tem aqui o que foi de erro, o que não foi, eu provavelmente parei a instância, então ele gerou algum erro, configuração, como é que está tudo configurado, então a gente vai basicamente, tá criando uma snapshot manual, tá, vamos lá, snapshot, aula RDS 1. Então, desculpa pessoal, erro meu, não posso colocar só letras, números ou hífens, sempre esqueço que eu boto esse underscore. Então vamos lá, tira a snapshot, ele tá aqui, opa, tá rápido, tá bem rápido também, meu banco é bem pequeno, tá aqui ó, creating, tá, 0%, snapshot manual, 20 GB, vamos lá, ver se ele completa rapidinho. Porta não está encriptado, né? Então, basicamente, é esse o processo que a gente tira uma snapshot, tá? Ele é bem corriqueiro, não tem muita dificuldade. E enquanto ele está criando aqui, eu vou estar agora voltando aqui no meu banco de dados, tá? E eu vou estar indo em Modify. E agora eu vou fazer uma coisa bem que ela pode ser um pouquinho mais demorada, tá? Multi-AZ Deployment. Então, especifica se o banco de dados vai ter uma instância standby em outra zona de disponibilidade. Então, eu vou colocar yes, né? É a única coisa que eu vou estar fazendo agora, só confirmando, né? O banco de dados não está público. E eu vou colocar para aplicar agora. Então, ok, eu vou aplicar imediatamente. Então, nota que ele pode ter ou não alguma disponibilidade. Então eu vou fazer agora. Opa, galera, aquele erro que a gente pegou foi provavelmente que eu estava criando a snapshot, né? Então vamos lá de novo, dar um modify para criar a multi-AZ, né? Então vamos torcer que seja esse realmente o problema. Vamos lá, continuar, aplicar imediatamente, modificar. Era isso mesmo. Então ele provavelmente... tá aqui, ó, modificar, ele vai demorar um pouquinho, tá? A gente agora é melhor esperar, tá? Porque realmente criar um multi-AZ, ele vai estar provisionando uma instância standby em outra zona, né? Então ele vai estar demorando um pouquinho. Eu vou pausar aqui o vídeo para a gente voltar quando ele tiver concluído. Fala galera, terminou aqui finalmente, né? Demorou uns 10 minutinhos no máximo, tá? Já está disponível. Então a gente clica agora aqui no banco de dados, Guilherme Teles, tá? Só lembrando, nunca coloquem banco de dados acessível, tá? Vamos descer aqui, monitoramento. Ok, ele teve alguns picos aqui de CPU, etc. Mas vamos para configuration, que é o que importa, tá? Tá aqui, multi-AZ. Então, está configurado, tudo bem? Uma coisa muito interessante é que agora a gente poderia simplesmente fazer um reboot, tá? Para forçar ele ir para a instância standby. Eu não vou estar fazendo isso nesse momento, que não é muito o propósito da aula, mas eu vou estar ligando agora o backup automático, tá? Então a gente vai aqui em Modify,
Lembra que eu não habilitei o backup, tá? Que é padrão, eu desabilitei, ou seja, eu forcei uma coisa que não é padrão da AWS. Então vamos lá, tá com multi-AZ, tudo bem, ok. Não tá público. Tá aqui, retenção de backup. Então eu vou colocar um backup aqui de 10 dias. Eu posso selecionar a janela, né? Ele vai copiar as tags, isso aqui é muito importante a gente estar lembrando, tá? Então, ok. Ok. Então, para que eu vou estar fazendo isso? Para eu poder usar a read replica, tá, gente? Então, eu vou aplicar imediatamente. Corrente value, né? Estava 0, ele vai para 10. Vamos ver se esse aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Não, já está como disponível, tá? Vamos só esperar um pouquinho para ver se ele vai ter algum alerta aqui, que geralmente ele tem um delay. Ah, não, tá aí, modificando. Sabia, não era possível que fosse tão rápido assim, tá? Opa, galera, já terminou aqui, né? Tá como disponível. Então, só para recapitular. A gente habilitou o nosso período de retenção de backup e agora, vamos voltar aqui, Actions, tá? Ele ainda não está habilitando aqui para mim criar read réplica, eu vou estar dando um hard refresh aqui na minha tela, geralmente isso acontece, tá? Isso é padrão, tá? Afinal a gente está falando de um serviço web, então vamos pegar aqui, Actions, é bom ao vivo, galera. Vamos lá. Create Read Replica. Então eu vou estar criando uma Read Replica a partir do meu banco de dados, tá? Eu não vou deixar essa Read Replica ser multi-AZ, eu vou manter ela com a mesma instance class, tá? Eu vou deixar ela na minha mesma região, o mesmo subgroup, tá? AZ, eu vou colocar ela na 1B, não vou deixar ela publicamente disponível e vou deixar o resto tudo no padrão, tá? Só para a gente estar criando, para a gente ver. Então vejam que tudo que a gente está falando, né, está batendo. Eu poderia criar como multi-AZ, poderia colocar em outra região, poderia estar encriptando, então assim, como se fosse realmente uma instância independente. Parameter group, eu não selecionei? Peraí. Vamos lá, instance identifier, opa, peraí, é isso aqui, ó, Guilherme Teles Read Replica. Parameter group, ok. Então vamos lá. Criar, é isso mesmo. Então só para identificar, né, que eu botei lá read replica, opa, tá aqui, ó. Então ele está modificando a minha instância master, tá aqui, ó, role master, tá? E ele está criando a minha read replica. Tudo bem? Então, basicamente, é este o processo que a gente pode estar utilizando. Eu vou só estar esperando aqui, tá, para ele estar provisionando, para eu mostrar para vocês que o endpoint ele é diferente. Fala, galera, eu voltei aqui só para vocês verem que liberou primeiro a instância master, né, ele já está disponível, mas a outra instância, né, que é a read replica, ela ainda está sendo criada, tudo bem? Então é algo que a gente tem que prestar atenção, que não é tão rápido mesmo quando a gente está replicando, afinal a gente está criando uma outra instância, tudo bem? Pronto, pessoal, demorou mais uns 5 ou 6 minutinhos, tá? Então a nossa read replica está disponível, então vamos lá só para mostrar o que eu queria. O endpoint aqui, ó, Guilherme Teles, tudo bem? E a gente indo aqui na read replica, Guilherme Teles read replica. Então são dois endpoints diferentes que pode estar sendo acessado, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa revisão dessa aula, né? Ela foi um pouquinho extensa. Então vamos lá, existem dois tipos diferentes de backups de RDS, backups automáticos e snapshots de bancos de dados. As read réplicas, elas podem ser multi-AZ, elas são usadas para aumentar performance e deve-se ter o backup habilitado. Lembra, né? Ele é de 1 até 35 dias e a gente tem que estar com ele habilitado para a gente estar criando as nossas read réplicas. Podem existir em diferentes regiões e pode ser do MySQL, do PostgreSQL, do MariaDB, da Oracle e do próprio Amazon Aurora. Eles podem ser promovidos a master, mas isso quebrará, né, a replicação de read replica. Multi-AZ. Multi-AZ ele é usado para recuperação de desastre. Você pode forçar um failover de uma AZ para outra apenas efetuando o reboot das instâncias RDS, ou seja, é um procedimento que você pode fazer manual para até simular a tua aplicação.
E uma vez que sua instância RDS é encriptada, todos os dados ela relacionados também serão como backups automáticos, read réplicas e snapshots. E isso a gente está falando da encriptação em descanso. Bom, pessoal, agora a gente vai para a última parte, né, dessa aula, que é encriptar as instâncias. É um recurso muito importante para caso de roubo de dados, é muito importante para você garantir ali, além do backup, né, a última margem ali, a última parte de segurança, a última camada de segurança que você tenha. Logicamente, não dispensa o backup, para você poder, digamos assim, ter uma segurança a mais em caso de roubo de dados, em caso de uma invasão. Então é uma recomendação, as grandes empresas estão começando a fazer esse tipo de implementação, habilitar esse tipo de funcionalidade. É uma funcionalidade que você pode estar fazendo praticamente transparente na AWS. Lógico, tem alguns custos envolvidos, então vale a pena conversar com o seu DBA, né, com o responsável pelo banco de dados, pelo administrador do banco de dados, pelo responsável da aplicação, testar isso no ambiente de desenvolvimento, e aí sim você está podendo tá habilitando, tá? Para habilitar é super simples, a gente vai ver, mas é importante estar vendo isso com vários times, com várias pessoas para realmente ter essa funcionalidade de maneira nativa. Em termos de provas, tá? Tudo que a gente está vendo aqui e são muito importantes para as 3 provas associates, para Cloud Practitioner não é tão cobrado, mas é muito cobrado os principais conceitos que a gente viu agora na parte de dicas. A parte que multi-AZ é para alta disponibilidade e recovery. Réplicas de leitura, que são as read réplicas, é para questões de performance, tá? Então tenham muito claramente isso diferenciado. Questões de performance, read réplicas. Para questões de alta disponibilidade, disaster recovery, é multi-AZ. Bom, quais são os passos que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente tem que tirar um snapshot de uma instância RDS, copiar o snapshot para a mesma ou para uma região diferente, encriptar a cópia no processo de cópia e restaurar o snapshot. Esses passos são basicamente os mesmos quando a gente faz a mesma coisa para instâncias EC2. Atualmente, tá, a gente pode tanto lançar instâncias EC2 como banco de dados RDS já com o seu disco encriptado, mas para nível de certificação a gente tem que saber quais são essas etapas, tudo bem? Bom, pessoal, eu já estou aqui na minha console da AWS, tá? Eu já tenho aqui um banco de dados de exemplo pronto. Como é bem simples o processo, eu resolvi já estar com o banco de dados pronto aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? Actions, take snapshot, ou seja, tirar uma snapshot. Então, snap 001 é um nome bem simples, tá? Vou tirar a snapshot. Vamos lá. Olha, eu tenho algumas perdidas aqui, né? Então ele está criando aqui a snapshot, tá? Tá em 0%. Eu vou pausar o vídeo para a gente já ver como. Bom, pessoal, terminou aqui o processo, tá? Então tá aqui, ó, snap 001, tá aqui, ó, disponível, completado. Então a gente agora tem que pegar, opa, peraí, actions, copy, e aí a gente vai colocar aqui cópia encriptada e snap 001. Por quê? Olha aqui, ó, encryption. Aí a gente vai habilitar a encriptação, default AWS RDS e cópia. Então a gente vai ter a cópia encriptada. Então, olha, cópia encriptada, eu vou só selecionar aqui para a gente ver melhor. Ó. Eu vou dar um pause no vídeo para a gente esperar a criação. Bom, pessoal, o processo está completo, tá? Só vou marcar aqui, ó. Então vamos lá, olha, completo, ok. E agora, olha aqui, ó, encrypted, já está yes. O que que a gente vai fazer? Actions, restaurar essa snapshot, tá? Só lembrando, algumas instâncias RDS do Free Tier não suportam encriptação. Então a gente vai ter que selecionar sempre um outro tipo de instância, tá? Para estar dando a capacidade. Olha, ele já até sugere aqui um M4 Large. Vamos ver se uma instância um pouco menor. Vamos ver aqui da família T3. Vamos ver uma T3 Small, ver se vai suportar, tá bom? Então, ó, General Purpose, DB Identify, vamos lá. RDS encriptado 001, default VPC, não vou deixar público, zona de disponibilidade sem preferência,
criar um novo security group, então ele vai subir uma instância encriptada, tá, gente? É uma nova instância que a gente está colocando. Então vamos ver se eu consigo nessa família tá subindo, tá? Então, ó, tá criando aqui já o meu RDS encriptado, tudo bem? Então vamos ver se ele já consegue trazer aqui algumas informações, só para a gente estar vendo. Não, eu vou esperar um pouquinho ele estar concluído para a gente ver as demais informações. Ó, acabou populando aqui alguma coisa. Vamos ver. Não, só vamos voltar aqui da database. Deixa ele criar. Bom, pessoal, olha, ainda está criando, mas a informação já está aqui. Então, olha só, a gente vai vir aqui em configuração, tá? Aqui, ó, Storage Encryption Enable. Está usando aqui KMS. Então, é este o processo que a gente tem, tá? Tira a snapshot, copia a snapshot, na cópia a gente habilita a encriptação e restaura essa snapshot encriptada, tudo bem? Bom, então você pode compartilhar essas snapshots de banco de dados que foram encriptadas at rest usando o algoritmo AES-256. Então, sim, é possível, mas para fazer isso, a gente precisa criar uma KMS Encryption Keys customizada, criar um snapshot da RDS com essa custom key, não pode ser com a default, e compartilhar a KMS Encryption Key Custom que foi usada para encriptar essa snapshot com a conta destino. E usar a console da AWS, AWS CLI ou a API do Amazon RDS para compartilhar a snapshot com as outras contas. Então, as restrições. Essas são as restrições que se aplicam ao compartilhar snapshots encriptadas. Primeiro, você não pode compartilhar snapshots públicas. Você não pode compartilhar snapshots Oracle ou Microsoft SQL Server que foram encriptados usando Transparent Data Encryption, que é o TDE. Você não pode compartilhar uma snapshot que foi encriptada usando a chave padrão, que é a default AWS KMS Encryption Key da sua conta AWS. E o que a gente precisa saber a nível de prova, né? Você pode compartilhar sim as snapshots que foram encriptadas at rest usando o algoritmo AES-256, compartilhar a KMS Encryption Key Custom que foi usada para encriptar essa snapshot, e você não pode compartilhar uma snapshot que foi encriptada usado com a chave padrão, né? A chave default AWS KMS Encryption Key da sua conta da AWS. Bom, pessoal, eu tentei passar tudo aqui, tá? Do básico desse tema bem complexo que é a encriptação, que é o compartilhamento dos backups, que é multi-AZ, read réplicas, mas o que tem que ficar claro é o seguinte: para fins de certificação, não necessariamente você precisa fazer esses laboratórios, tá bom? Eu não fiz quando eu fui fazer as minhas próprias certificações Associates, tudo bem? Eu nem tinha tal experiência, eu fui seguindo os white papers e procurei consolidar aqui o que você precisa saber para as provas Associates. Este tema especificamente ele vai ser muito cobrado nas 3 Associates, tá? Na de arquiteto, na de SysOps e na de banco de dados, tá? Na de desenvolvedor, desculpa. Para quem vai fazer as specialties de databases que tem todas essas partes, é primordial saber. Mas, como eu sempre falo, vamos para o básico, tá? O básico bem feito, ele dá consistência, ele dá realmente a base toda que você precisa para você estar buscando realmente mais conhecimento. O que você tem que ter em mente? Lembra-se disso. Multi-AZ é para alta disponibilidade. A Read Replica é uma escalabilidade horizontal, tá? Então você tem uma replicação assíncrona, tá? Que usa o Amazon RDS, ele usa os mecanismos dos bancos de dados suportados para estar fazendo essa replicação. Isso é transparente, isso não implica em performance, tá? Você vai ter algum soluço de performance no momento da criação, que aí realmente tem um pico ali de utilização e aí transferir aqueles dados, replicar, mas depois disso você não tem altos impactos, então é muito interessante que você faça essas manutenções, essas criações fora do horário de expediente, final de semana e por aí vai. E preste muita atenção nos endpoints que são publicados, tá? Então você vai ter lá o endpoint que é da Read Replica, que você não pode confundir isso com a instância principal. E quando você faz um multi-AZ, você tem um outro endpoint que você pode estar utilizando, tá? E lembre-se, muito importante,
mantenha sempre os backups habilitados, que é de 1 até 35 dias padrão do RDS, tá? E sempre fique atento às portas que você libera para acessar os bancos de dados. E procure, logicamente, sempre deixar banco de dados na sua VPC privada, não exponha banco de dados para internet. Um caso muito que acontece em várias empresas quando a gente vai fazer assessment, quando a gente chega na empresa, é verificar o que está exposto, tá? Então verifique lá, crie uma regra na AWS Config, tem lá se você tem backup do RDS, se ele está encriptado, se os bancos estão expostos ou não para a internet. Então verifiquem isso, verifiquem junto com a questão do IAM, se tem roles de acesso ou não, se realmente está numa VPC separada, numa subnet privada. São conceitos que são muito importantes e que implicam diretamente para a sua administração, para o seu dia a dia como arquiteto cloud, como um DevOps, tá? Não desmereça, não menospreze nenhum desses conceitos, que são conceitos que garantem a continuação do negócio da empresa, tá? E facilitam também o teu trabalho, porque imagina, imagina você ter que replicar um ambiente de desenvolvimento para produção, de produção para pré-produção, e até se tiver algum desastre, né, que pode acontecer, tá? A gente vê notícia todo dia de quebra de banco de dados, de quebra de aplicação, até de roubo de informações, então é muito importante você ter backup e encriptação, tá? E se possível, né, você fazer esse backup numa outra região da AWS, tá? Ou até numa outra conta, para você garantir que realmente está num ambiente totalmente isolado. Lembrando, tá? Banco de dados é realmente o coração de muitas empresas. Então, se você não tem realmente uma seriedade na tratativa, uma consistência, uma documentação, regras bem precisas para estar verificando o versionamento de banco versionamento de backup, testando o retorno desses backups, periodicamente revisando, vendo se está com alta disponibilidade, os mais críticos e tudo mais, testando toda essa resiliência, você pode se encontrar num dado momento numa situação complicada para você manter a sua empresa operando e funcionando, tá bom?